Olá, tudo bem? Estamos aqui para continuar a nossa conversa, nossa aula sobre as contribuições da psicologia para a saúde mental. No nosso encontro anterior, nós falamos que o ser humano é esse ser complexo, multidimensional, que possui uma dimensão biológica, possui uma dimensão psicológica, uma dimensão espiritual, uma dimensão sociológica. E vimos que qualquer análise mais profunda que fizermos sobre o ser humano deve levar em conta essas múltiplas dimensões. Hoje eu quero continuar aprofundando um pouco mais esse assunto e começo dizendo que quando a gente faz essas divisões entre biológico, psicológico, espiritual e social, elas são, obviamente, divisões apenas didáticas, porque o ser humano ele é inteiro, né? Então, nós precisamos considerar o homem como um ser integral. Acho que essa é a grande contribuição da psicologia. Mas, ao longo da história da humanidade, no início não tinha essas divisões entre as ciências, né? O homem estudava aquilo que ele tinha curiosidade e o conhecimento foi sendo acumulado, e à medida que o conhecimento foi sendo acumulado em diversas áreas, elas foram se separando e criando um campo próprio de conhecimento. As ciências surgiram a partir do aprofundamento do estudo de determinados campos. Por exemplo, a medicina se aprofundou no estudo da anatomia, da fisiologia dos diversos órgãos do nosso corpo, e aí com o aumento desse conhecimento, ela criou um saber, uma ciência à parte das outras. E se você considerar a própria medicina, que é um conhecimento vastíssimo, que vai crescendo aceleradamente à medida que pesquisas são feitas, novas doenças vão surgindo, a tecnologia vai avançando nessa área também, você vai vendo que dentro da própria medicina há diversas especializações. Você tem a dermatologia, que cuida da pele, a oftalmologia, que cuida dos olhos, a cardiologia, que se especializou no sistema cardiorrespiratório, você tem a ortopedia musculoesquelética, né? Você tem a psiquiatria, que se especializou nos transtornos mentais, e por aí vai. Uma outra ciência que... Então a medicina veio cuidar dessa parte do ser biológico, né? Uma outra ciência que se especializou sobre o ser humano foi a sociologia. A sociologia estuda o quê? As diversas culturas, os agrupamentos humanos, os grupos sociais, as relações humanas dentro desses diversos grupos sociais, como esses grupos se organizam, né? Uma outra ciência que se especializou foi a psicologia. A psicologia estuda o quê? Os transtornos mentais, os processos mentais, o comportamento humano, como esse ser humano se desenvolve, como esse ser os diversos processos mentais que ocorrem, como esse ser humano se comporta nas diversas situações da vida, como tratar com os transtornos mentais que o ser humano apresenta. Então esse foi o campo da psicologia. E a teologia, que estuda a divindade e a sua relação com o ser humano, né? Então você vai ver que surgiram várias especializações e eu diria assim, hoje em dia a gente está muito mais aberto ao diálogo entre esses diversos saberes, entre essas diversas ciências. Que bom, né? Mas você ainda encontra, por exemplo, médicos que só olham o aspecto físico do paciente e ignoram o aspecto emocional. Você ainda encontra psicólogos que levam tudo para o lado psicológico e ignoram os quadros orgânicos, médicos do paciente. Você ainda encontra, por exemplo, teólogos e pastores que querem explicar tudo
apenas do ponto de vista espiritual, ignorando o físico e o psicológico. Infelizmente, a gente ainda encontra isso, mas houve um avanço no sentido do respeito e da integração entre esses diversos saberes. Isso a gente pode perceber. Você vai ver cardiologistas, por exemplo, atendendo pacientes que ele examina, obviamente, ele tem que fazer todo o exame clínico, fazer todos os exames laboratoriais e de imagem, e os eletrocardiogramas e tudo mais, e ele vê, pô, esse paciente não tem um problema físico que justifique uma arritmia, uma pressão alta, coisa do tipo. Aí ele, sendo um indivíduo aberto, vai perceber que, ouvindo a própria história do paciente também, que muitas vezes o que está ali se apresentando é uma ansiedade, por exemplo, né? A ansiedade pode provocar arritmia, pressão alta, coisas do tipo. Então, esse médico mais aberto vai dizer, poxa, eu não identifiquei uma causa física que justifique isso, e pela sua história que você está me contando, me parece que você está muito ansioso. Eu vou te encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo, para você poder avaliar esse aspecto aí. Então, isso é muito interessante a gente perceber. Há estudos que mostram, isso não é só teoria, né? Não é só conversa minha aqui para a gente, para passar o nosso tempo, né? Há pesquisas que mostram a relação entre doenças físicas, por exemplo, com efeitos psicológicos. Vou te dar alguns exemplos. Doenças neurológicas, por exemplo, podem causar transtornos mentais. Por exemplo, já está provado, Alzheimer, Parkinson, a demência, o próprio AVC, dependendo de onde ele acontece, ele pode provocar, por exemplo, depressão, ansiedade e até psicose. A pessoa começa a ter delírios, alucinações, né? Então, a relação entre o físico e o psicológico está bem clara. Há estudos também que mostram a relação de sintomas físicos, por exemplo, causados por problemas psicológicos. Vocês já devem ter ouvido falar das chamadas doenças psicossomáticas, né? Pessoas que apresentam sintomas físicos em que as causas desses sintomas são de origem psicológica. E aqui eu vou fazer uma pequena digressão, né? Lembrando do Dr. Sigmund Freud, que é considerado o pai da psicanálise. Ele começou a se aprofundar no estudo da mente, né? Lembrando que Freud era um neurologista, portanto, ele era um médico que tratava doenças do sistema nervoso. Só que ele começou a atender diversas pacientes do sexo feminino, né? Que se queixavam de dormências, dores e até paralisias, que ao serem examinadas por ele, ele percebia que não havia uma causa clínica orgânica para a apresentação daquele sintoma. E aí ele já tinha ouvido falar de outros médicos que estavam usando a hipnose, por exemplo, como técnica para curar doenças de origem não física, porque a hipnose é um estado alterado da mente. E ele, assistindo algumas palestras com esses profissionais, médicos também, que usavam a hipnose, ele ficou muito admirado, porque ele percebia que pela hipnose era possível tirar certos sintomas que os pacientes apresentavam. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Bom, se eu posso, através da via mental, tirar um sintoma físico, então a causa não é orgânica, a causa é mental, né? E foi daí que ele começou a se aprofundar no estudo do chamado inconsciente. A conclusão que ele chegou, através de muitas e muitas e muitas horas de ouvindo seus pacientes e registrando tudo que ele fazia, era de que muitas doenças que essas pessoas apresentavam, né, não todas, mas muitos sintomas físicos que apresentavam, se devia a traumas
sofridos e que haviam sido reprimidos numa região da mente que ele denominou de inconsciente. Mas é uma explicação bem simples, lógico, e a teoria dele é muito mais complexa, né? Nós temos também, eu estou falando para cristãos, né? Casos de pessoas que apresentam sintomas físicos e até psicológicos causados por influências espirituais. Né? Vocês já devem ter ouvido falar de possessões demoníacas ou opressões demoníacas. Né? Possessão é quando o espírito toma o corpo de uma pessoa, e opressão, o espírito não necessariamente entra e toma o corpo da pessoa, não assume a personalidade da pessoa, mas o espírito fica provocando sofrimento no indivíduo. Né? O fato é que isso tudo revela para nós como o ser humano é complexo. E muitas vezes nós não conseguimos explicar um determinado diagnóstico ou dar um diagnóstico para o paciente ou até ser eficiente num determinado tratamento, porque algum desses aspectos escapam a nós. Né? Você vai ter médico que examina, que conversa, que medica e não há uma melhora, e às vezes o paciente sofre durante anos porque não consegue identificar a origem ou fechar um diagnóstico claro. Há casos que são muito complexos, porque envolvem múltiplas dimensões, envolve dimensões físicas, humanas, relacionais e até espirituais, por que não, né? Então nós estamos diante de um ser muito complexo que é o ser humano, e que na hora que a gente vai tratar, a gente precisa de muita sabedoria, e a palavra bíblica que a gente usa para entender a complexidade dos fenômenos é discernimento. Né? A gente precisa de discernimento muitas vezes para entender o que está se passando com aquela pessoa. Né? Então, eu estou falando para cristãos, então eu vou usar muito a Bíblia hoje, que é uma linguagem que vocês dominam, né? Para não ser muito técnico, vou usar a Bíblia. Eu vou falar sobre a influência entre essas diversas dimensões, como elas estão conectadas e como elas se influenciam. Começando, por exemplo, do físico afetando o espiritual. Né? Uma pessoa sofrendo de um sintoma físico e como isso afeta a sua vida espiritual. Você vai ter, por exemplo, Paulo, na sua carta a Timóteo, um jovem Timóteo, um líder que tinha assumido uma igreja. Paulo escreve a Timóteo, dando a Timóteo uma receita caseira para tratar um problema de estômago que Timóteo tinha. É interessante se você parar para pensar isso, né? Paulo era um homem que Deus tinha usado para curar, para expulsar demônios. E no entanto, o Timóteo, que era um líder querido de Paulo, amigo pessoal de Paulo, né? Por que Paulo não curou Timóteo simplesmente, né? Não sei, não posso aqui ficar inventando, elucubrando, né, os motivos pelos quais Paulo não curou Timóteo. Mas o fato é que Paulo dá uma receita caseira para Timóteo. Olha o que ele diz. Ele diz para Timóteo lá no 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Ele diz: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha, ele está dizendo que Timóteo tinha um problema de estômago e tinha um problema de frequentes enfermidades. Ou seja, parece que Timóteo tinha uma baixa imunidade, além de uma estomatite. Então, o que Paulo faz? Ele tem uma receitazinha caseira. Toma um vinhozinho de vez em quando, né? Porque havia uma crença de substâncias que há no vinho que fizessem bem, né? Nesse caso do estômago e tudo mais. Então, veja que esse problema estomacal e frequentes enfermidades de Timóteo atrapalhavam o ministério de Timóteo.
afetavam a sua vida espiritual, a ponto de Paulo, na sua carta, fazer uma recomendação para Timóteo cuidar dessa área da sua vida. Timóteo, você é um ótimo líder, e ele fala várias coisas a respeito de Timóteo. Timóteo recebeu os dons através da imposição de mãos de Paulo. Timóteo estava exercendo uma importante função ali na igreja e tudo mais, mas esse sofrimento físico estava interferindo na liderança dele na igreja. Porque, de fato, quando você está sofrendo fisicamente, o teu espiritual, a tua disposição para liderar, a tua disposição para servir, ela é afetada. A tua energia vital, vamos dizer assim, está sendo minada, drenada pela enfermidade. Então Paulo fala, cuida disso, Timóteo, vou te dar uma receitinha caseira. Né? Então veja como é que o físico pode afetar o espiritual. Agora, tem um outro exemplo inverso, que é do espiritual afetando o físico. Por exemplo, a culpa pelo pecado. Quando a gente não está bem com Deus, quando a gente vacila com Deus, quando a gente fica repetindo no pecado, quando a gente não acerta a nossa vida e a gente passa a ficar vivendo no erro, isso gera culpa, isso traz consequências também físicas para nós. A culpa é um sentimento, né? Mas ela pode ser tão intensa que pode trazer sofrimento físico também. Então a culpa causada pelo pecado trazendo sofrimento físico. Olha o que diz o Salmo de número 32, de 1 a 5. Salmo 32, de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Veja que ele está falando de pecado perdoado. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. E em cujo espírito não há engano. Então ele está falando de pecado perdoado. Feliz é aquele cujo pecado é perdoado. Sabe por quê? Aí ele explica. Enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu não confessei, fiquei fingindo que estava tudo bem, mentindo para mim mesmo, achando que eu podia mentir para Deus e para os outros, enquanto eu calei os meus pecados, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Olha, então a culpa do pecado fez com que ele sentisse os ossos envelhecendo, foi definhando, gemia, e ele sentiu seu vigor se secar, foi perdendo a alegria de viver. Aí ele disse, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, ao se sentir perdoado, ele recobrou a alegria de viver, passou aquela tristeza, aquela depressão. Sabe, gente, muita gente sofre, muita gente crente, muitas vezes sofre porque não está levando a sério a sua vida espiritual. É uma questão de consciência, sabe? Conflitos que geram culpa, né? Tem um outro exemplo aqui do psicológico afetando o espiritual. Agora estão falando do psicológico afetando o espiritual. Veja, é importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos. Quando a gente fala psicológico, a gente está falando da relação entre pensamento, emoções e comportamento. Vamos resumir assim para ficar mais fácil. Pensamento, emoções e comportamentos. Então veja a importância de nós cuidarmos dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos podem afetar, se a gente não está legal psicologicamente, a gente pode ter dificuldades espiritualmente. Olha o que diz o Salmo 42, verso 5. Um texto conhecido. Diz assim, por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ora, o salmista está fazendo uma pergunta para ele mesmo. Por que você está abatida, minha alma?
E ele faz essa pergunta umas 3 vezes nesse salmo, né? É claro que é uma poesia, e a poesia às vezes repete versos, né? Mas dá a impressão de que ele está muito aflito. Eu não sei que abatimento era esse que ele estava sentindo. Não sei se era uma depressão, se era ansiedade, eu não sei se era uma situação momentânea que ele estava vivendo, mas o fato é que esse abatimento estava atrapalhando ele de perceber Deus na vida dele. Tanto é que ele fala: olha, você está perturbado, você precisa olhar para Deus. Quando a gente está perturbado emocionalmente, a gente tem essa dificuldade de esperar em Deus, de louvar a Deus, como diz o versículo: espere em Deus. Ainda o louvarei, Ele é meu auxílio. A gente tem dificuldade até de enxergar Deus como nosso auxílio, dependendo da intensidade do sofrimento psicológico, óbvio, né? Quer ver um outro texto que fala do psicológico afetando o espiritual? É quando Paulo escreve aos Filipenses e ele fala o seguinte, Filipenses 4, do 6 ao 9. Paulo escrevendo aos Filipenses diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. Olha só, ele está falando de preocupações. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí ele fala: se vocês conseguirem não se preocupar e transformar essa preocupação em oração, aí ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, aí ele vai falar, ele vai dizer como que a gente deve lidar com as preocupações, com as ansiedades e tudo mais, pensamentos negativos. Ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Aí sabe o que vai acontecer? E o Deus da paz estará com vocês. Em outras palavras, se eu estou perdido nos meus pensamentos, tendo pensamentos negativos, pensamentos impuros, carregando culpas, preocupações, que ele começa falando de preocupações, como é que eu vou sentir a paz de Deus assim? Então ele fala: é preciso cuidar dos pensamentos para que eu possa experimentar a paz de Deus. Então o psicológico pode afetar a nossa espiritualidade, sim, e a Bíblia fala sobre isso. Uma outra questão que a gente pode perceber é quando o aspecto social, por exemplo, é o social. O social pode afetar o nosso espiritual. Quer ver? Quando você lê os profetas do Antigo Testamento, a gente costuma pensar em profecia como a advertência contra o pecado. Sim, os profetas faziam isso o tempo inteiro. E pecados em relação a Deus. Sim, a maioria dos pecados que o povo de Deus cometeu era contra Deus. E costumamos pensar em profetas como aqueles que previam coisas para o futuro. Sim, diversas profecias falavam de acontecimentos futuros. Mas uma das coisas que os profetas faziam muito, que às vezes passa batido na nossa leitura da Bíblia, era a denúncia das injustiças sociais cometidas pelo povo de Deus. Coisas que lá na lei já haviam sido prescritas, por exemplo, cuidar dos órfãos, das viúvas, não ser parcial, os juízes não serem parciais no julgamento, do não roubar, do não defraudar o seu próximo, de ser honesto nas suas relações comerciais, de não ter balanças enganosas, né? Tudo isso já havia sido prescrito na lei, mas parece que o povo ignorava tudo isso e vivia como bem entendia. Então, isso foi se agravando de tal maneira que os profetas começaram a denunciar, a bater de frente, falando sobre isso. Então, eu vou citar aqui alguns versículos do profeta Amós, do capítulo 5 de Amós. Olha o que ele diz. Preste atenção, parece até que ele está falando de Brasil nos dias de hoje, tá?
Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Ai dos que desejam o dia do Senhor! Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Gravíssima essa declaração do profeta. Ele está dizendo, olha, enquanto vocês não são justos nos tribunais, enquanto vocês defraudam, roubam e são desonestos uns contra os outros, não adianta ir para o templo cantar, não adianta ir oferecer sacrifícios, porque não há justiça, não há obediência, vocês não agem corretamente uns com os outros. Aí depois querem ir me adorar como se nada tivesse acontecendo. Então, as relações sociais afetam a espiritualidade. E foi essa uma das razões porque o povo de Israel foi levado em cativeiro. Por causa das injustiças sociais. Não é só por causa do pecado de adoração a outros deuses, também. Mas também por causa das suas injustiças sociais. Outra coisa que fica bem claro, a gente pensa assim, por que Sodoma e Gomorra foram destruídos? Foram destruídos por quê? Por causa dos pecados sexuais. Sim, tá. A Bíblia até fala sobre isso, mas não foi só por isso. Lá no livro do profeta Ezequiel, olha o que Ezequiel 16, 49 ao 50 diz. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma, e ela e suas filhas foram orgulhosas. Tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu os removi daquele lugar. Então Sodoma e Gomorra provocou uma repulsa em Deus, não por causa só dos pecados sexuais, mas porque tiveram fartura e próspera tranquilidade, mas não amparavam os pobres necessitados. Então Deus trouxe juízo sobre eles. Então, o aspecto social, o modo como nós vivemos as nossas relações sociais, tem uma influência sobre a nossa relação com Deus, porque nós não vivemos isolados nesse mundo. Então, cuidado com esse aspecto da sua vida. Então, o que nós concluímos? Nós concluímos sobre a importância, a essa altura você já deve ter percebido, sobre a importância de nós buscarmos um equilíbrio entre essas dimensões da nossa vida, da nossa existência. Podemos até pensar ser possível você estar bem fisicamente sem saúde mental, mas você vai perceber que, na prática, não adianta você estar bem fisicamente se você não está bem psicologicamente. Você vai ver que, na prática, isso não vai dar certo, não vai funcionar. O sofrimento vai aparecer. Será que é possível alguém estar bem espiritualmente quando está mal psicologicamente? Essa pessoa consegue orar, ler a Bíblia,
entender o que a Bíblia diz, frequentar os cultos, dependendo do sofrimento psicológico dessa pessoa, ela até consegue fazer isso, mas ela vai precisar de um esforço muito maior. Uma pessoa com uma depressão mais grave ou até profunda, ela não consegue nem sequer orar. Quanto mais ler a Bíblia e ir ao culto. Quem já convive com alguém assim, ou já viu alguém nesse estado, sabe como é difícil a pessoa num estado desse conseguir fazer até as tarefas, às vezes até se cuidar, comer, tomar banho, por exemplo, escovar dente, né? Então veja como que a gente precisa estar inteiro. Vamos pensar aqui algumas coisas. Como eu falei um pouco atrás, às vezes, não é sempre, mas às vezes a causa de alguns sofrimentos se deve ao fato de nós não estarmos inteiros, de nós não estarmos, o fato de nós estarmos partidos, divididos. Por exemplo, já encontrei casos de crentes sofrendo emocionalmente por causa da culpa de pecado. Ou seja, eles não estavam sendo coerentes entre o que eles criam e a maneira como eles estavam vivendo suas vidas na prática. Quando você não está inteiro numa coisa, você diz crer, e você diz crer mesmo, na palavra de Deus, no que a Bíblia diz, mas você vive o oposto disso, isso vai trazer um sofrimento para você. Agora eu quero fazer uma advertência. Cuidado para você não achar que todo o sofrimento dos crentes é por causa de pecado. Esse foi o erro que os amigos de Jó cometeram. Viram Jó sofrendo e na cabeça deles havia uma teologia, né, uma crença dizendo: o justo não sofre porque Deus guarda o justo e abençoa o justo. Ora, se o justo não sofre, se Jó está sofrendo, ele cometeu algum pecado contra Deus e Deus está pesando a mão sobre ele. E você lendo o livro todo de Jó, você vai ver que Deus repreendeu os amigos dele, porque não era esse o caso de Jó. Deus queria se revelar de uma outra maneira na vida de Jó e tal. Há um mistério até nesse livro, né? Esse livro é profundo demais, uma análise que assim eu falar rapidamente. Mas nem todo sofrimento do crente é por causa de pecado. Por favor, pelo amor de Deus. Mas às vezes encontramos isso, né? A gente sofrendo porque está sendo incoerente entre o que crê e como vive. Né? Um outro exemplo, relações conjugais. É muito comum relações entrarem em crise e até terminarem com separação porque os parceiros não estão investindo na relação, eles estão divididos, eles não estão inteiros. Olha que eu não estou falando nem de casos extraconjugais, porque isso aí já é o fim da linha mesmo, né? Quando a pessoa se envolve com outra é porque ela já no coração, na mente, ela já se separou do seu parceiro, né? Ela já não considera mais o seu parceiro, não respeita mais o seu parceiro ou a sua parceira. Mas às vezes isso começa bem antes. A pessoa não investe mais na relação, ela não está ali presente no sentido psicológico. Então, é muito importante que você esteja inteiro nos seus relacionamentos, que você invista no seu relacionamento. Né? Não é só casar e botar uma aliança. O relacionamento requer investimento. É preciso amar essa pessoa por inteiro, como ela é. Né? Então, se você não está inteiro numa relação, quando tanto faz, esse tanto faz é bem significativo. Quando tanto faz como tanto fez, isso já é um sinal vermelho de uma crise futura. Mais um exemplo. Uma pessoa que gosta da igreja, ela gosta das pessoas, ela acha a Bíblia até um livro legal, mas não ama a Deus com todo o seu ser. Não dá, né, gente? Quando vier a crise, o que vai acontecer? É aquele caso que Jesus falou da semente que caiu num lugar que tinha pedra por baixo, né? E aí ela não tinha raiz, né? Não tinha raiz profunda. E aí ela não resistiu,
as provações, né? Olha o que diz o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Deus é exigente pra caramba, gente. Imagina. Não pode ser mais ou menos, parcialmente. Eu amo 80%, Senhor. Eu amo 98%. Deus quer você por inteiro. Isso é forte, hein? E detalhe, ele fala coração, alma, entendimento e força. Ou seja, Deus quer você com todas as dimensões do teu ser. Ele quer a dimensão psicológica, ele quer a dimensão espiritual, ele quer a dimensão física, que ele fala com toda a tua força física. Ele quer você por inteiro. Sabe, se você não amar a Deus por inteiro, quando vier a crise, e essa crise pode vir na forma de uma enfermidade, essa crise pode vir na forma de uma perseguição religiosa, alguém que não aceita a sua fé e começa a te perseguir, às vezes até dentro da tua própria família, entre o teu círculo de amigos. Quando vierem os problemas financeiros, uma pandemia como nós estamos vivendo, sabe o que vai acontecer? Se você não está inteiro na tua relação com Deus, você vai esfriar na fé e corre o risco até de se desviar, porque você não ama a Deus por inteiro. Isso é sério, eu falo isso com muito temor, mas se é para amar a Deus, tem que ser por inteiro. Então, eu peguei aqui um conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que eles têm um conceito bem curioso até para a gente entender. O conceito da Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde diz assim: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, o conceito de saúde envolve completo bem-estar físico, mental e social. E aí, no nosso caso, eu incluí o espiritual. Veja como é que nesse conceito de saúde estão incluídas todas as dimensões humanas. É lógico que a crítica que se faz a esse conceito da OMS é que ela é um tanto utópica, ou seja, que ninguém consegue ter um perfeito equilíbrio o tempo todo. A prática, a gente sabe que nem sempre a gente consegue ter esse equilíbrio o tempo inteiro. Mas eu gosto desse conceito como uma meta, como um objetivo a ser perseguido, né? Não como... eu sei, não sou ingênuo, eu sei que ninguém vai estar perfeitamente equilibrado o tempo inteiro, mas a gente precisa ter isso como uma meta a ser alcançada. Eu vou buscar me cuidar por inteiro. Então, encerrando essa nossa aula de hoje, eu quero responder aquela pergunta, né? Como ter equilíbrio, então, e saúde em todas as áreas da minha vida? É lógico que você tem que olhar para cada dimensão dessa, né? Mas lógico que cuidando como um todo. Bom, em relação à saúde física, eu vou falar algo que você já sabe, mas eu estou aqui para falar, vou falar. Bom, alimente-se de maneira saudável. Se você quer ter saúde física, cuide da sua alimentação. Segundo, faça atividades físicas, nem que seja caminhar, alongar o seu corpo. Terceiro, faça exames e tratamentos quando você estiver doente. Tem gente que não vai a médico, não gosta de ir ao médico, está se sentindo mal. E às vezes a coisa vai se agravando. Quando ela vai, a doença já evoluiu, o tratamento fica muito mais difícil. E aquelas perguntinhas, né? Você, mulher, quando foi a última vez que você fez a sua mamografia e seu exame ginecológico? Se você é jovem, você ainda tem uma certa vantagem aí, mas as mulheres já de meia idade em diante sabem que tem
exames regulares que precisam ser feitos. E você, homem, com mais de 40, quando foi a última vez que você fez o seu exame de próstata, aquele exame desagradável, né? Mas muito importante e necessário? Sabe, gente, saúde também é prevenção. Não deixa acontecer para você procurar se tratar. Previna, cuide-se. Existe um ditado popular que diz que é melhor prevenir do que remediar. Esse ditado é muito verdadeiro. É melhor cuidar para evitar do que depois tratar, né? Bom, em relação à saúde psicológica, quais são as recomendações? Conheça-se. Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma frase milenar, né, dita pelo filósofo lá no século V a.C., né? Conheça-te a ti mesmo. Aprenda quem você é, seus gostos, aprenda com as suas experiências, com seus erros, com seus acertos. Descubra suas forças, o seu potencial. Preste atenção aos seus pensamentos, às suas emoções e até aos seus sonhos. Eles revelam muito sobre você. Encontre um sentido para a sua vida. Ame-se, ame-se. É muito difícil amar alguém ou receber amor quando a gente não se ama. Se necessário, faça psicoterapia. Veja, procurar um psiquiatra, um psicólogo, não é sinal de fraqueza. Ao contrário, você está fazendo isso porque você se ama. E quem ama, cuida. Em relação à saúde social, sociológica, o aspecto social, peça perdão quando você errar. E perdoe quando alguém lhe magoar. Sabe por quê? Se você carregar esses pesos, você não vai ser feliz, você vai sofrer. Eu digo que é como você andar com o carro com freio de mão puxado. Quem dirige sabe. Você vai forçar pra caramba o motor, o carro vai até andar, mas vai chegar uma hora que o motor vai queimar, porque você está exigindo do carro uma força muito grande para deslocar ele quando ele tem uma força puxando ele no sentido contrário, que é o freio de mão que não deixa o carro andar. Peça perdão e perdoe. Descubra que é importante você não viver para si mesmo, não viver fechado. Abra-se para ter amigos, relacione-se com os outros. Descubra como é prazeroso você fazer diferença na vida de alguém para o bem. Tem gente que passa na vida dos outros e deixa um rastro de estragos, né? Mágoas, ressentimentos, ódios. Não, descubra como é bacana, como é gostoso, como faz bem quando as pessoas gostam de você, quando você abençoa a vida de alguém com seus gestos, com suas palavras, com seu apoio, com seu carinho. Faça diferença na vida de alguém e você vai ver como isso faz bem, não só para o outro, mas para você. É isso que Paulo quis dizer quando ele fala assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Só quem vive para além de si mesmo experimenta isso. Em relação à sua saúde espiritual, já que eu falei de físico, psicológico e relacional, em relação à saúde espiritual, procure conhecer mais a Deus. Você iniciou a tua caminhada de fé? Não fica ali na praia só deixando as águas baterem no teu pé, né? Ande um pouquinho, vai se aprofundando, vai entrando por dentro desse mar da graça de Deus, mergulhe nesse mar. Não tenha medo de se afogar no mar da graça de Deus. Se aprofunde, entenda o propósito de Deus para a tua vida. Como eu faço isso? Orando, orando com perseverança, orando com disciplina. Reserve tempo diário para orar, para ler a sua Bíblia regularmente. Mas não só isso, viva de acordo com aquilo que você está entendendo de Deus. Viva
coerentemente com aquilo que você está aprendendo, de acordo com os ensinos da palavra, e viva em comunhão, porque a vida cristã é relacional. Você precisa estar em comunhão para o teu próprio bem e para você abençoar outros também. Então, examine-se, resumindo tudo isso, examine-se. Como você tem se tratado nas diversas áreas da sua vida? Físico, psicológico, espiritual e social. Como você tem se tratado? Como você tem tratado os outros? Cuide de você por inteiro. E eu quero encerrar com um texto bíblico que é o tema dessa nossa caminhada. É o que Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esse versículo resume muito do que estamos conversando aqui. Diz assim: o mesmo Deus da paz, os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração por você e que Deus te abençoe até o nosso próximo encontro. Um abraço.